Olá pessoal, hoje nós vamos conversar aqui no programa Café com Leite com o fisioterapeuta Dr. William Torres e vamos falar um pouco sobre escoliose, um tema de extrema relevância para as famílias brasileiras, afinal de contas. Quem está mais prevalente ou sujeito a ter esta doença? Que tanto se comenta aí nas nossas relações sociais? Primeiro, muito obrigado por você aceitar mais uma vez vir tomar um cafezinho comigo aqui. É motivo de alegria, viu? Eu sempre fico muito feliz. Uma das coisas que mais me deixa feliz aqui no nosso programa é conversar com as pérolas da nossa região. Eu sempre tenho dito aqui nos programas, não precisa ir buscar profissional lá fora. Aqui nós temos grandes profissionais, o qual o senhor está inserido nesse contexto, então é uma alegria. Seja bem-vindo. Eu fico muito agradecido, doutor Leite. É um prazer retornar aqui ao seu programa. É um grande privilégio poder participar de um programa que é líder de audiência aí. E assim, sempre que recebo o convite, recebo com muita felicidade e alegria, porque poder compartilhar conhecimento é sempre muito importante para que a gente consiga, né, entrar na casa das famílias e poder conscientizar sobre uma patologia que é muito comum na fase da criança e da adolescência. Então eu fico honrado. Que adiantaria ter essa sabedoria sobre o tema e de nada compartilhar e nem fazer uso em benefício de alguém, né? Perfeitamente. É isso. E nós temos escoliose, é um tema que eu particularmente já ouvi muito falar em escoliose, né? E eu me reporto a escoliose à coluna. Alguma coisa da coluna. Tem sentido isso? Tem sentido, sim. A escoliose ela é uma condição que afeta a coluna vertebral, que causa um desvio do eixo da coluna vertebral. Mas quando eu falo de desvio do eixo, não necessariamente toda a coluna ela precisa ser reta. Isso é algo importante da gente orientar. A minha não é, eu tenho que aprumar. Tem que aprumar, né? É. E é importante considerar que esse desvio do eixo, de acordo com as principais pesquisas, as atualizações em escoliose, é um desvio que tem um grau específico. Ou seja, nem todo desvio de coluna é considerado escoliose. Para ser escoliose, esse desvio tem que apresentar uma angulação igual ou maior do que 10 graus. Sim. Além disso, pelo fato da escoliose afetar cerca de 3 a 5% da população como um todo... 3 a 5%? 3 a 5%. Nós temos aí um número bem expressivo de pessoas que são afetadas pela escoliose. É preciso considerar inicialmente que a escoliose é um desvio tridimensional. É como se ela pegasse a nossa coluna e torcesse a nossa coluna, afetando a vista de frente, como você olha para a pessoa de frente, afetando como você olha para a pessoa de lado e afetando principalmente, causando um padrão rotacional. Então essa rotação sobre o eixo é uma das principais características em que a gente consegue definir bem a escoliose. Ela é no todo o eixo da coluna ou ela tem algum lugar específico? Ela pode afetar a coluna como um todo. Nós podemos observar curvas escolióticas apenas na região lombar, podemos observar curvas apenas na região torácica, podemos observar curvas pegando toda a extensão tóraco-lombar e até triplas curvas, pegando até um pouco da região do pescoço. Então, a forma como ela se apresenta, seja em C, seja em S, é muito importante para o profissional para que a gente consiga estabelecer um bom diagnóstico. Ela chega a ser em S? Ela chega a ser em S. Inclusive, o INS é uma das formas de apresentação mais comuns que nós nos deparamos no dia a dia. É bem comum de se encontrar curvaturas em S. É mais raro, mas é importante esse olhar clínico apurado do profissional quanto à presença de mais curvas, por incrível que pareça. E o profissional
tem um olhar clínico para só vendo assim já dizer é escoliose ou é um forte indício de que é escoliose? Isso. É importante considerar que a escoliose ela apresenta alguns sinais característicos. Então, todos os telespectadores que estão nos assistindo agora, é importante observar principalmente seus filhos na fase do estirão do crescimento, crianças e adolescentes, que não necessariamente é importante observar isso, que a escoliose ela vem a causar dor. Não existe relato na literatura que condiz que a escoliose gera dor. Mas é importante observar as assimetrias, o que nós chamamos de proeminências e depressões. Uma cintura que é mais acinturada do que a outra, uma escápula, a famosa pá ali, popularmente conhecida como pá, né? Mais alta do que a outra. Quando você curva a criança, é importante observar se existe alguma assimetria das costelas. Usando a expressão popular de pá, sim. Quando há uma alteração, é um indicador de que é escoliose? É um indicador importante, principalmente em curvas torácicas. Em crianças, esse indicador é preciso de um olhar mais apurado em relação à presença, mas é um forte indicador, que é o que nós chamamos de sinais da escoliose. Uma costela que é mais saliente, uma cintura, como eu mencionei agora há pouco, que é mais acinturada, um tórax que é mais assimétrico, mais alto de um lado em relação ao outro, são alguns sinais importantes que devem ser observados precocemente, tendo em vista que o diagnóstico precoce é essencial. Uma pessoa com escoliose, quais são os problemas futuros que ele poderá ter? É importante considerar que a escoliose ela tem tratamento. Dependendo de alguns fatores, como por exemplo o grau da curva, esse tratamento ele vai ter uma evolução muito satisfatória e outros não. Mas quando se considera a evolução da escoliose, o que nós chamamos de história natural da escoliose, a tendência que durante o período dos estirões de crescimento que essa curva vá piorar. Então, a perspectiva de uma escoliose que piora ao longo da vida é causar alterações degenerativas na coluna, é a presença de dores na coluna. Mas é importante considerar que o paciente que tem escoliose, ele precisa entrar em tratamento. Eu posso citar alguns exemplos, como por exemplo o Usain Bolt, que é o homem mais rápido do mundo, que tem escoliose. Então, ou seja, diversas pessoas, modelos, profissionais de saúde e outras áreas que têm escoliose e têm uma vida normal, dentro das suas limitações, claro. Mas é importante considerar que após o diagnóstico ser feito, é importante entrar com um tratamento promissor. Quem está mais propenso a ter escoliose? Assim, adulto, criança, homem, mulher, tem algum estudo que trata desse assunto? Essa é uma pergunta fundamental, certo? A escoliose ela vai ser mais prevalente em crianças e principalmente em adolescentes. No período do estirão do crescimento. Pois eu ia te falar, mas ele não está em crescimento, né? É no período de estirão do crescimento que essa curva tende a aparecer. Certo. E é importante considerar que em 89%, que é um número bem expressivo, a escoliose ela vai aparecer mais numa faixa etária entre 8 e 13, 14 anos, que é justamente um período do estirão da adolescência. Certo. Mas, em alguns casos, em menor proporção, mas é importante considerar que crianças também podem estar dentro desse perfil de pacientes. Então, é importante, muito importante, a questão do diagnóstico precoce. É importante esse diagnóstico porque o tratamento depende dessa precocidade. Eu sempre falo assim, que uma escoliose no adulto, ela foi uma escoliose na fase da criança e da adolescência que não foi tratada. E o adulto, obviamente, deu essa continuidade. As meninas, elas têm uma prevalência maior do que os meninos para ter escoliose. É muito mais comum de se ver em meninas, em virtude de alguns fatores, né, genéticos e hormonais, a presença da escoliose. Então é importante considerar. A menina, principalmente na fase dos 10, 11 anos, aquela fase que antecede a primeira menstruação, é o período de maior atenção. Porque uma vez diagnosticada a escoliose dentro desse período, nós precisamos entrar no que nós chamamos de janela de tratamento. E essa janela, ela não pode se fechar. Quando essa janela de tratamento ela se fecha, o prognóstico, a evolução da escoliose, ela muda completamente. É advinda de? Isso é uma pergunta que até hoje os pesquisadores tentam buscar. Né? Então, ou seja, existem algumas possíveis causas. É importante considerar que a principal causa ela é uma causa idiopática.
que não é bem uma causa, né? Porque a situação idiopática é aquela que não tem uma causa que justifique o seu aparecimento. Mas é importante considerar que é preciso descartar outras possibilidades, como, por exemplo, a escoliose congênita, quando a criança já nasce com alguma malformação. Durante o diagnóstico, durante a consulta, o profissional ele precisa ter essa habilidade para poder descartar outras possibilidades, como, por exemplo, a escoliose congênita, a escoliose neuromuscular, que é uma das mais agressivas, a escoliose olistética, que é em virtude de uma alteração específica na vértebra de L5, a escoliose, por exemplo, degenerativa, que é mais comum no idoso. Então, ele precisa descartar possibilidades para que ele consiga chegar na escoliose idiopática. Quando eu falo em idiopática, vale a pena salientar que forma de sentar, forma de dormir, peso de mochila não causam escoliose. Uso de celular. A principal causa que tem sido pesquisada ultimamente é uma causa genética. Existem outras teorias, como por exemplo, assimetrias das placas de crescimento da coluna, que causam uma carga assimétrica e em virtude disso a coluna começa a crescer de forma assimétrica. Pronto, mas quando ele está na fase, nós estamos na fase de como é esticamento da coluna? Estirão. Estirão da coluna. Eu diria, não seria um momento mais fácil de... Eu quero falar de tratamento, mas na frente, mas é impossível não tocar no assunto. Sim. Já que ela é um indicador em COS, a escoliose da coluna, não seria um momento, nesse momento de esticamento, digamos assim, tratar, não? Esse seria o ponto-chave quando se fala em tratamento da escoliose. A pergunta que eu mais recebo no consultório, onde eu recebo pais, famílias, e eu sempre digo que tratar a escoliose não consiste principalmente em tratar um desvio, mas é preciso principalmente acolher a família. Escoliose não é uma patologia que afeta só a questão do desvio da coluna, ela afeta também a autoimagem, ela afeta a percepção como a pessoa se vê. Eu posso citar alguns exemplos de pacientes que não se veem no espelho, que não cortam o cabelo, é mesmo? Que só vestem roupa preta, que não querem sair de casa, em virtude dessa percepção sobre a escoliose. Então, crianças e adolescentes que passam por uma situação psicológica e que fazem acompanhamento também, porque o tratamento ele é multiprofissional. E essa pergunta sobre a janela de tratamento, é obviamente que se a escoliose ela piora à medida que eu faço o estirão do crescimento, é nesse momento que eu preciso intervir. Porque se esse estirão ele vem acontecendo e essa curva vem piorando ao longo do tempo, o prognóstico, a evolução fica muito insatisfatória. Então é preciso entrar dentro desse tratamento numa idade específica, em que essas cartilagens de crescimento ainda se encontram abertas, onde mostra uma flexibilidade óssea em termos de crescimento, e aí o tratamento ele se torna muito mais promissor. E eu já estou enxergando aqui, diante das suas palavras, a dificuldade que talvez que os pais tenham de cuidar, porque um pré-adolescente ali entrando numa adolescência, num período de adolescência, é um momento de transformação, de muitos cuidados que se deve ter e observar, e os pais ainda atentarem para esse detalhe, uma vez que ele não está atento, ele ou ela não vão estar atentos, né? E os cuidados que se deve ter. Olha só o quão delicado é esse momento, né? Perfeito. Momento de estirão, momento... Aquela que... Dores do crescimento, tem as dores do crescimento, sim, né? Eu cresci, na minha época não tinha esse negócio de dor do crescimento. Então, ou cresce ou não cresce. Então, assim, é um momento, assim, muito delicado, porque precisa observar outros pontos além desse, sim, lógico. E, entretanto, é um momento de extrema relevância para os cuidados futuros, né? Porque ali eu imagino que com esse estirão ali, com aquela... É um momento em que, hipoteticamente, aqui eu vou falar e você vai me corrigir aí, que a coluna deve estar flexível para, sim, os cuidados, né? Perfeito. Porque ela está... Mas é isso. É justamente essa observação que nós precisamos reforçar frente à população de maneira geral. Sim. Qual seria o momento ideal para tratar? Uma vez que o diagnóstico ele é estabelecido, não existe... Os estudos têm mostrado hoje que o tratamento ele tem que ser o mais precoce possível. E esse tratamento, claro que ele vai depender de alguns fatores.
E um desses fatores, principalmente, é a imaturidade esquelética. Se eu atendo um paciente em que ele ainda está nessa janela de tempo, vou usar essa palavra com uma certa expressividade, porque eu preciso estar dentro dessa janela de tratamento. Eu preciso estar dentro desse tempo para que eu consiga ter um resultado promissor e principalmente evitar que essa escoliose ela entre em progressão à medida que o estirão acontece. E dentro desta janela, eu levando o meu filho aos cuidados dentro dessa janela, eu vou conseguir evitar a escoliose? Evitar é um ponto muito forte, porque assim, pelo fato de ter uma causa idiopática, muitas vezes quando o paciente ele já vem para o atendimento, ele já tem um diagnóstico fechado. Né? Mas o principal objetivo após o diagnóstico é evitar a progressão dessa curva. Eu posso citar alguns exemplos aqui de pacientes que passaram, depois do diagnóstico, passaram 6 meses, 1 ano para começar um tratamento e uma curva que tinha lá 12, 13 graus evoluiu para uma curva de 25, 30 graus em 1 ano de tratamento. 100%. Uma evolução muito expressiva. E isso aconteceu em virtude de quê? Do rápido estirão de crescimento. Então, se nós conseguirmos atender os pacientes dentro desse período em que compreende-se na menina antes da primeira menstruação, esse é um ponto fundamental a ser explicado aqui. Se eu consigo acompanhar a menina antes, já com o diagnóstico fechado, antes da primeira menstruação, ainda com sinais de maturidade sexual ainda não visíveis, não presentes. Sim. E é importante considerar. A coluna, ela vai afetar tudo. Então o profissional ele tem que ter essa habilidade para perguntar para os pais se a menina ou o menino já está entrando dentro da fase pubertária. Sim. Porque é no início da puberdade, no início da maturação sexual da menina, do menino, que esse pico de crescimento acontece. E é justamente nesse período que eu devo iniciar o tratamento. Percebe-se que tem que se aprender muito mais, que são detalhes importantíssimos, né? Essa fase aí de 8, 10 anos aí das crianças, nossos filhos aí, chegando nessa idade, uma idade assim muito delicada de transformação, eu diria assim, e observar mais isso para evitar um dano maior no futuro. Doutor, vamos beber água? Vamos por sim. favor. Preparamos um cafezinho aqui especial, doutor. Vamos tomar? Vamos sim. Por favor. Escoliose é o tema de hoje. Quer conhecer um pouco mais? Fique ligado, nosso intervalo é rápido. Eu prometo. Estarei de volta com muito mais com o Dr. William Torres. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, mandar um abraço aqui para toda a população caririense que acompanha o programa Café com Leite. Eu me sinto muito orgulhoso e você é a razão da existência de 13 anos do Café com Leite, você é a razão de 1.800 edições do programa Café com Leite, você é a razão da produção procurar os profissionais para vir conversar com a gente, para lhe manter bem informado. Sem você nada existiria do programa Café com Leite. Então o Dr. William está aqui graças a você. Eu estou aqui graças a você. Portanto, fique ligado. Divulgue nas suas redes sociais os nossos meios de comunicação. Se você compartilhar, né, nas suas redes sociais, a gente fizer essa interação dos meios de comunicação de rádio e televisão do Cariri, nós vamos chegar mais longe. E lembre-se que aqui na TV Café com Leite, na TV Verde Vale, na TV Cariri, nós não temos fake news, nós só temos realidade. Eu vou pedir permissão aqui ao meu convidado, Dr. William, para mostrar aqui para você a minha queridinha, que é a Café com Leite em Revista. Gente, aqui já é a 9ª edição. Nona edição. Olha, essa revista aqui é feita com muito carinho. Aqui nós temos um conteúdo legal de educação, cultura, saúde, empreendedorismo, direito, muita coisa boa. Ela é feita para você. Você pega o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte. E para você que reside fora, manda uma mensagem aí no Instagram aí da
da TV Café com Leite, nós enviamos para você gratuitamente. Não precisa, Leite, mas eu não tenho dinheiro para pagar o correio, você vai mandar. Não, eu não mando a cobrar não, eu pago e mando deixar aí na sua casa. E se você morar aqui pertinho em Juazeiro do Crato Barbalho, eu vou deixar. E ainda tomo um cafezinho com você. Agora a produção me disse aqui que tem aí umas 3 pessoas que ligaram para a nossa produção me convidando para ir lá na sua casa tomar um café. Agora, pelo amor de Deus, manda o endereço. A produção não sabe onde é que você mora, não tem uma bola de cristal, não. Manda o endereço, né, Dorinha? Manda o endereço que eu vou aí tomar um café com você, com leite. Se não tiver leite, eu também não vou, não. Ou então eu levo leite, que eu sou leite, né? Gente, essa revista é feita para você. Está com a produção. Essa daqui é de Dr. William, tá bom? Dr. William, essa daqui é sua, viu, doutor? Perfeito. Deixa ela aqui ao lado, que é para o senhor levar. Aqui tem muita coisa boa, inclusive matéria de saúde. Não tem sobre escoliose. Quem sabe se o senhor não escreve uma matéria para gente, para a próxima, a 10ª edição, né? Perfeito. Produção, anote aí que eu vou cobrar do doutor. Doutor, uma matéria sobre escoliose. Pronto, olha perfeito. Aí, que legal. É professor também, escreve ligeiro, né? Doutor, eu tenho uma curiosidade. Sabe, já que falamos aí que é mais prevalente em crianças à adolescência, né? Ali naquela fase. Olha, eu já entrevistei aqui sobre teste do pezinho, teste do coraçãozinho, quando a criança nasce, né? E por que não faz um testezinho também da coluna? Tem como? Isso é importante, porque assim, quando o pediatra, por exemplo, que é o profissional, aquele de primeira escolha, ali, que vai receber a criança no momento do parto ali, que vai acompanhar até uma certa fase do desenvolvimento, é importante considerar que existem formas de apresentação essa escoliose. Quando existe a suspeita de uma escoliose congênita, por exemplo, que ela aparece, né, através de uma má formação óssea, onde a vértebra pode ficar em formato de cunha, onde a vértebra pode não se desenvolver completamente, ou ela pode se agrupar com outras e dificultar o seu crescimento, é importante que o profissional ele consiga fazer essa identificação o mais precoce possível. A paciente mais jovem que eu tenho no consultório, ela tem 3 anos de idade. 3? E um diagnóstico que me surpreendeu, porque não tinha uma causa específica. Era realmente uma escoliose idiopática de início precoce, uma escoliose infantil, né, que apareceu muito precocemente. O tratamento dessa menina ela vai se estender até a fase final do crescimento. Porque se a escoliose ela apareceu muito precocemente, numa idade muito baixa, obviamente que à medida que ela entrar no período de estirão do crescimento, essa curva vai piorar. Então eu preciso ter estratégias para contenção. E ela usa um colete específico, que é o colete 3D de Rigo-Chenot. E a curva está muito bem ajustada. Ela já está há quase 1 ano usando o colete. Ela tinha um critério para a utilização do colete, que é o grau, que a gente vai falar mais sobre isso mais na frente. Mas, ao mesmo tempo, à medida que eu observo um lado que é mais inclinado, aquela criança que fica mais posicionada de um lado do que do outro, uma fotografia, muitas vezes, que mostra que a criança tem uma preferência para inclinar para um lado, e isso já chama um pouco mais de atenção. À medida que a criança ela vai se desenvolvendo, esses sinais que nós discutimos no bloco anterior, eles vão começando a aparecer. Uma pá que é mais alta, uma cintura que é mais acinturada, um quadril que é mais saliente do que o outro, uma costela que é mais visível. Então, esses sinais são muito importantes. A escoliose é indolor? Não existe hoje nenhum estudo, certo, que enfatiza que a escoliose na criança e no adolescente existe o aparecimento da dor. Então, isso é importante considerar, porque muitas vezes, se a criança não está se queixando de algo, não, então tá tudo bem. E eu costumo dizer que a escoliose ela é silenciosa. É a pior, né? Que é pior. Porque se ela apresentasse um sintoma, uma dor, uma característica de dor, talvez os pais conseguissem observar isso mais precocemente. Né? E seriam feitos mais diagnósticos precoces. Mas em relação à questão do teste, existe uma forma muito fácil de você identificar se a criança tem uma escoliose ou não. Se a criança ou adolescente apresenta esses sinais que eu evidenciei agora há pouco, essas assimetrias, eu vou pedir ela para ficar em pé, com os pés juntos, e vou pedir ela para curvar para frente. A gente chama esse teste de teste de Adams. Um teste fácil, muitas vezes de difícil interpretação por parte dos profissionais, mas é uma maneira fácil de você identificar a escoliose. Ao curvar para frente,
A gente se projeta por trás da criança e do adolescente e observa numa vista, no mesmo nível da coluna, a presença dessas assimetrias. Se eu vejo uma cintura que está mais baixa do que a outra, se eu vejo uma costela que está mais saliente, uma pazinha, a escápula que está mais alta, fez isso, observou, procure imediatamente um profissional capacitado, porque é preciso realizar um exame clínico detalhado, um exame radiográfico para confirmar o diagnóstico e iniciar um tratamento. Ia te perguntar, e como eu diagnostico? Nesse caso, seria um dos indicadores citado aí, seria essa questão de pequenos testes visuais. Sim. Né? Mas, além disso, outros exames, como de imagem, dentre outros? Perfeito. Depois que é feito o exame clínico, coletada uma história clínica, isso é importante, observar se existem antecedentes, observar se existe alguma causa. Outro ponto importante que eu não mencionei e faço questão de mencionar agora, a discrepância de membros. O paciente que pode apresentar uma perna mais curta do que a outra. Mas que tamanho essa perna teria que ser para gerar uma escoliose? Diferenças de acima de 1 centímetro podem ser um indicativo, mas nesse caso existe uma causa. A causa seria a discrepância de membros. Então, após realizar o diagnóstico e identificar a possível causa ou não da escoliose, o exame radiográfico ele deve ser prescrito pelo profissional. Mas não é qualquer radiografia. A radiografia a ser prescrita para confirmar o diagnóstico é a radiografia panorâmica da coluna, que seria uma extensão, um exame radiográfico em que é possível visualizar um filme pegando toda a extensão da coluna, em 2 incidências principalmente. Uma incidência PA, que a gente chama póstero anterior, e o perfil. E essa radiografia ela precisa ser feita em carga, em posição ortostática, em pé. Porque é uma das estratégias que nós utilizamos para confirmar o diagnóstico e ter uma análise mais detalhada do exame. Considerando que ela é indolor, ela vai me causar danos apenas, por exemplo, na minha postura, digamos assim, ou nesses exemplos aí que você citou de uma perna menor do que outra, imaginariamente, porque talvez é a escoliose que faz isso, mas a perna é o tamanho da outra, né? Sim. Eu imagino que seja. Quando existe esse, ou seja, eu vou ter problemas apenas de, sei lá, de postura, ou eu vou conviver com isso e deixa para lá. Sim. É importante considerar, porque assim, nós somos ensinados ao longo do tempo que postura correta é postura reta. Então, insistentemente, eu recebo essa pergunta no consultório. Olha a postura dessa menina, olha a postura do meu filho. Eu passo o dia inteiro orientando, brigando com essa criança para ela sentar correto, porque nós somos ensinados que sentar correto é sentar reto, onde na verdade não. Eu sempre brinco quando eu uso essa fala no consultório, porque se nós fôssemos considerar que a escoliose pudesse ser causada por más posturas, todos os nossos filhos teriam. Sim. Porque a coisa mais difícil do mundo é você pedir uma criança para ser. O adulto já é difícil, imagina uma criança. Então, ou seja, é claro que como pai eu tenho que me preocupar. Tenho que me preocupar com isso. Mas a coluna não foi feita para se movimentar. Eu posso sentar um pouco mais para frente, sentar um pouco mais reto, depois retornar. Ela gosta dessa mobilidade. O que seria prejudicial é eu manter essa posição por longos períodos. Mas isso não causa escoliose. É algo que a gente se preocupa, claro. Porque a partir do momento que o diagnóstico ele é feito, eu tenho que educar o paciente, a família, quanto à reversão desse padrão. Né? Que aí já entra a questão do tratamento. A escoliose me leva a outras doenças nesse caso? A escoliose, se ela não tratada, ela pode sim levar a outras condições. Por exemplo, a dor, por exemplo, ela pode ser um fator que pode aparecer lá na fase adulta, por um processo de desgaste da coluna. Eu tenho pacientes adultos com curvas de 65 graus que resolveram não operar e não sentem dor porque fazem tratamento. E tenho pacientes adultos que vão iniciar o tratamento agora, que têm curvas de 40, 45 graus e têm dor. Então, ou seja, é uma condição que precisa ser muito bem avaliada. Mas vale a pena reforçar novamente que na fase da criança e adolescência, não necessariamente a dor ela vai ser um fator que vai ser importante. Né? Então, essas pessoas, por exemplo, você falou lá no bloco anterior que carregar mochila, pegar peso, etc., não necessariamente podem ocasionar escoliose. Doutor,
Eu não durmo de rede mais porque eu não tenho rede. Eu acho que tem rede, mas eu nunca mais dormi de uma rede. Eu acho bonzinho uma rede. Sim. Dormir de rede, pode acontecer isso, não? Não, porque como eu falei anteriormente, a escoliose ela não tem uma causa específica. E é importante, assim, que eu recebo muitas mensagens... Mas isso pode me trazer problemas na coluna, né? Pode. Outros. Um dos pontos essenciais do tratamento é nós orientarmos a família e o adolescente, a criança ou o adulto, quanto a se posicionar, a evitar os padrões a favor da escoliose. Obviamente que você restringir uma dormida de rede, que é muito prazerosa, o uso, por exemplo, de um salto, como já me perguntaram, ou a forma de sentar ou de dormir, você restringir isso é algo muito desafiador. Mas, ao mesmo tempo, é preciso uma orientação. Porque, dependendo do padrão que essa curva me mostra, eu preciso orientar o paciente quanto à reversão desse padrão, a se posicionar sempre o contrário. Existe uma lei na ortopedia, né, para quem trabalha com coluna, chamada de lei de Houter-Volkmann, que ela explica o seguinte: quando eu tenho uma escoliose, o lado de dentro da escoliose, que é o lado côncavo, ele está sendo comprimido. E o lado de fora está sendo tracionado. Então imagina isso acontecer ao longo do estirão do crescimento. Eu tenho um lado que está comprimido e outro lado que está aberto. Obviamente que o lado que está aberto, tracionado, ele vai crescer mais que em relação ao outro. É porque seria isso aqui, né? Isso. Um lado mais curvado e outro lado mais aberto. O que eu preciso fazer? Em detrimento dessa curva, né? Em detrimento dessa curva. Então eu preciso reverter o que nós chamamos de ciclo vicioso da escoliose. Como é que eu faço isso? Com orientações, para que lado deve carregar a mochila, para que lado seria melhor de se sentar, para que lado seria melhor de se posicionar, evitando esse ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso me traz agravamento. Me traz agravamentos. Me traz agravamentos porque à medida que essa coluna está em progressão, ele pode sim causar essa progressão, favorecer, na verdade, essa progressão. A cada resposta, uma aula. Doutor William, vamos beber mais água, né, por favor? Vamos lá. E mais um cafezinho, né? Claro, por favor. E aí, escoliose é o tema de hoje. Está aprendendo? Eu amando, porque estou aprendendo para evitar, se eu conseguir, é claro. Com a aula que nos é proporcionada pelo fisioterapeuta Dr. William Torres. Quer saber mais? Fique ligado, nosso intervalo é rápido. Eu volto logo. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Olha, siga o Dr. William nas redes sociais, viu? Coloca aí, produção, coloca aí nos caracteres aí. Tem muita gente querendo saber informações aí sobre escoliose. Olha aí, é só conversar com o Dr. William. E se você não encontrá-lo, é só seguir aí, P Café com Leite, e nós vamos atrás do Dr. William para ele te dar algumas dicas aí, você seguir, tá bom? Ou P Café com Leite, ou TV Café com Leite, é você seguir aí nas redes sociais, porque lá nós temos todas as edições do programa Café com Leite, né? Inclusive esta você encontra lá no site tvcafecoleite.com.br. Hoje a nossa aula, porque eu sempre digo aqui no programa que é uma aula, aqui não é um bate-papo, é um cafezinho, é na companhia de um profissional, um cafezinho sempre é bem-vindo, né? Mas acima de tudo é uma exploração, eu tenho que explorar muito aqui o doutor, que é para a gente aprender, né? E em especial levar até você que nos acompanha diariamente. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Ele é fisioterapeuta, especialista, é professor universitário também da Faculdade de Medicina de Juazeiro, né, doutor William? Doutor William, doutor, é comum essa rotina de conhecermos. O senhor deu algumas pinceladas acerca do tratamento, mas o tratamento é algo que sempre se espera. O tratamento, como necessariamente é feito? É medicamentoso? É através de fisioterapias? Como é que é feito? Perfeito. É importante ter relevância nessa pergunta, porque assim, a partir do momento que é feito o diagnóstico, o exame radiográfico, né, ele vai nos orientar em relação ao tratamento.
Ao analisarmos uma radiografia, algumas informações são importantíssimas para serem consideradas para indicar o tratamento. Primeiro, qual é o tipo de curva que eu tenho? Segundo, quantos graus essa curva tem? Nós realizamos um traçado radiográfico, algumas medidas radiográficas para determinar o grau dessa escoliose. O grau é determinante para que a gente consiga estabelecer o tratamento. Ele pode se agravar esse grau? Pode, ele pode se agravar à medida que acontecem os estirões de crescimento. Então, à medida que eu faço a mensuração do ângulo de Kolbe, né, que é uma medida radiográfica para mensurar o grau dessa curva, e que eu identifico outros pontos como vértebras apicais, vértebras terminais, desalinhamentos do eixo, e vou mensurar esse desalinhamento, eu já tenho que iniciar um tratamento. E o tratamento hoje proposto pelas entidades internacionais, que é a SOSORT, que é a Sociedade Internacional de Reabilitação e Tratamento da Escoliose, ela determina que o tratamento deve ser feito pelo grau. Como eu falei no primeiro bloco, nem todo desvio é escoliose. Para ser escoliose, ele tem que ter uma angulação acima de 10 graus, igual ou maior do que 10 graus. Até 10 graus, o tratamento é a observação. Só que vamos colocar aí uma aspas bem grande. Um dos piores tratamentos que pode existir para um paciente é esperar para ver o que acontece. Então, se eu tenho uma suspeita de uma escoliose, o acompanhamento periódico ele é importante. Porque, como eu falei anteriormente, a escoliose ela pode piorar à medida que a criança ou adolescente entra no estirão. O diagnóstico foi feito, tem 10 graus. Quando esse tratamento é entre 10 e 20 graus, é importante orientar o acompanhamento de um fisioterapeuta especialista em escoliose. Obviamente que nem todo tratamento é para escoliose. É preciso considerar uma especialidade, uma formação específica. E a SOSORT, ela determina que o profissional ele tem que ter habilidade para trabalhar dentre as 7 escolas que apresentam respaldo científico. A fisioterapia é uma profissão que ela vem crescendo constantemente, uma das profissões que mais cresceram em termos de pesquisa clínica. Existem escolas que são respaldadas cientificamente no tratamento da escoliose. Então, você que está nos assistindo precisa procurar profissionais habilitados nesses métodos. CIAS, Schuroth, Lyon, BSTPS, que são métodos internacionais que já têm formações no Brasil que vão trabalhar a escoliose de uma maneira mais específica. Agora, quando essa curva ela apresenta uma angulação entre 20 e 45 graus... Já é muito grave. Já é uma escoliose já moderada. É moderada ainda? Moderada, né? Porque ela vai ser classificada de acordo com a angulação. Entre leve, moderada, moderada grave, grave e gravíssima. 5 fases aí. E essa classificação é de acordo com o grau. Então, quando a criança ou adolescente, ainda em fase de crescimento, apresenta uma angulação entre 20 e 45 graus, somente a fisioterapia especializada em escoliose, através dos exercícios específicos para a escoliose, não vai ser possível conter a progressão e reduzir a curva. É preciso a indicação de um colete ortopédico. Certo. Quando essa curva ela passa de 50 graus, ela chega em 50 graus, o tratamento ele tende a ser cirúrgico, que corresponde a um percentual muito pequeno. Mas, obviamente, se eu estou falando de crianças e adolescentes que vão estirar o crescimento e que o principal fator de evolução da escoliose é o crescimento, para essa curva chegar em 50, ser considerada grave ou gravíssima, ela já foi uma curva leve que não foi tratada de uma forma correta. Por isso, novamente, eu ressalto a importância do diagnóstico precoce. Interessante, né? Olha aí, a gente evita um problema grave, quiçá uma cirurgia, sim, né? Num espaço de tempo curto, se o cuidado não for, digamos assim, prematuro, né? Se o cuidado não for muito cedo. Mas passa de 50 essa curva? Porque você falou em grave, gravíssimo e tudo mais. Eu tenho pacientes no consultório com curvas de 126 graus. Mas aí esse paciente, ele já encosta a mão no chão. Esse paciente é um paciente jovem, paciente com 15 anos de idade. É mesmo? 15 anos de idade, uma escoliose muito agressiva, e ele está aguardando a fila de cirurgia, a cirurgia para poder operar. E é importante considerar que mesmo o paciente tendo a indicação de uma cirurgia, tendo uma escoliose grave, ele precisa entrar com um tratamento. Hoje eu acompanho também pacientes pós-operatórios. E eu queria ressaltar aqui a importância desses parceiros no tratamento da escoliose que indicam, que confiam no meu trabalho para que eu possa acompanhar esses pacientes, porque a fisioterapia ela tem um papel promissor quando se fala em escoliose. No exercício, na indicação do colete 3D,
na indicação da preparação do paciente quando ele vai para uma cirurgia. Eu tive a oportunidade agora, recentemente, agora em julho, assistir uma cirurgia de um paciente com o Dr. George, que é uma grande referência de Recife, que atende aqui em Juazeiro. Acompanhei a cirurgia de uma paciente durante 8 horas de cirurgia e foi muito marcante, porque a gente viu que o nosso trabalho ele tem um papel fundamental na fase pré, no pós-operatório de um paciente com escoliose. Então foi muito promissor esse aprendizado e hoje eu tenho a oportunidade de acompanhar pacientes adolescentes e adultos que resolveram operar a escoliose e que seguem a sua vida aí graças a um trabalho específico que nós realizamos com esses pacientes. Que bom. Ô doutor William, me diga uma coisa. É mito, por exemplo, uma vez cirurgiada a coluna, não sou mais um ser humano normal? Pelo contrário, Leite, os avanços na cirurgia ortopédica em escoliose avançaram muito nos últimos anos. Hoje, os cirurgiões de coluna, eles operam com material específico, com material que o risco de complicação é muito pequeno. Eu, quando eu tenho um paciente que tem indicação de cirurgia, um dos meus papéis como profissional é a conscientização. É conscientizar a família, é procurar um bom profissional que realmente atenda ao que as entidades internacionais, as pesquisas em escoliose recomendam. E eu sou muito fã de profissionais que trabalham dentro dessa abordagem, porque nós fazemos uma parceria. Sim. Uma parceria em que quem vai se beneficiar, claro, é o paciente e a família. A gente está lidando com crianças e adolescentes que muitas vezes têm uma percepção de autoimagem muito ruim e que a cirurgia para eles muitas vezes é a solução. Eu estive agora em São Paulo, no Congresso Brasileiro de Escoliose, e um dos temas mais abordados no congresso foi a repercussão cardiovascular de escolioses graves. Tudo se liga à coluna, quase tudo praticamente. Sim. Então, se esse eixo central, se esse pilar central, ele está torto, ele está torcido, vai mudar toda a configuração anatômica do corpo humano. É verdade. Então, tem todo sentido, né? A cirurgia ela é uma solução para muitos pacientes. Mas o principal é a gente tentar evitar. Certo. Quando existe essa possibilidade, novamente eu uso esse termo janela de tratamento. Quando o paciente está dentro dessa janela, a gente tem uma possibilidade grande de tentar reverter o quadro. É como se fala, só fazendo um comparativo aí, não sei se cabe, mas fala-se que os cuidados com o câncer de forma na fase inicial tem cura, né? Seria mais ou menos na mesma linha, né? A mesma coisa, escoliose. Certo? Então, nosso objetivo principal, vale a pena ressaltar, é evitar a progressão da curva durante os estirões de crescimento. Por que a curva do adulto eu não consigo diminuir, reduzir? Porque já tem um esqueleto formado, um esqueleto maduro. Quando esse esqueleto ele é imaturo e que a gente percebe que a criança vai ter esse estirão, porque nós observamos nas radiografias as placas de crescimento ainda abertas, e é importante observar, e foi até um tema de uma palestra que eu dei num congresso recentemente, onde eu falei sobre indicador de maturidade. Pouca gente fala sobre isso em escoliose. Se eu não observar esses indicadores de maturidade óssea, as radiografias das mãos, por exemplo, as radiografias do quadril, em que me oriente o quanto esse paciente ele vai crescer ainda, eu não tenho como tomar nenhuma decisão clínica assertiva. Por exemplo, o uso do colete. O uso do colete é determinante quando esse paciente atinge um grau entre 20 e 45 graus e ainda está imaturo esqueleticamente. Agora, colete. Dar várias e várias entrevistas para falar de colete. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com o colete 3D de Rigo Chenot, que é um colete mais moderno, é um colete que mais bem aceito e que apresenta resultados comprovados cientificamente. Trabalho com o colete há mais de 8 anos, com o colete 3D. Então, muito cuidado com aquele colete que você compra. Nem usar aquele do meu amigo. E nem usar aquele colete de ferro. Infelizmente, hoje, doutor Leite, a gente ainda presencia profissionais que prescrevem aquele, me permita essa expressão, fica, né, sufocado. Aquele ridículo colete de Milwaukee para tratamento da escoliose, aquele colete de ferro. Aquilo causa, sim, uma repercussão negativa gigantesca. Tem vários estudos científicos de boa qualidade que não recomendam o uso daquele colete, mas você ainda tem profissionais que prescrevem. Então, você tem a oportunidade de utilizar um colete que é feito com um escaneamento 3D, um software
fabrica, através de uma impressora 3D, fabrica esse colete, que é feito de acordo com o tipo de curva, de acordo com o corpo do paciente, e que tem uma adaptação e uma correção melhor, a gente tem que usar a tecnologia a favor da saúde. Sem dúvida. Né? E isso repercute muito no processo de tratamento da escoliose. Muito bem. Doutor William, essa conversa é boa, rapaz, mas eu preciso fazer um intervalo rapidinho aqui. A gente volta logo, mas antes de encerrar esse bloco, deixa eu te contar aqui. No Juazeiro, quando cheguei no Juazeiro, eu sou de Lavras da Mangabeira. Sim. Só tinha um fisioterapeuta aqui chamado Antônio Bonaparte de Santana Ferreira. Sim. A Rua Conceição, 700 e alguma coisa ali entre da Glória e São Jorge. Só tinha ele aqui no Juazeiro. Inclusive, eu não sei onde é que ele está, se ele foi embora para Fortaleza. Se aposentou com a esposa que trabalhava na Cefaz, fato. E os filhos moravam em Fortaleza, não sei se ele foi para lá, mas não trabalha mais, mas fez um bom trabalho aqui na época. Ele era o único fisioterapeuta aqui. Então, só deixar isso registrado. Gente, eu vou fazer um intervalo aqui, vou tomar um cafezinho com o Dr. William, mas eu volto rapidinho. Fique ligado. Falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo na companhia do Dr. William aqui no programa Café com Leite, ele que eu já tive a honra de bater esse papo e oferecer o meu cafezinho, e mais uma vez aqui em troca de uma aula sobre escoliose em seu benefício, você que nos acompanhou até agora. Doutor, muito obrigado por esse momento e eu espero tê-lo novamente aqui, viu? É sempre uma aula, já que és também professor, que venha dividir um pouco dos seus conhecimentos para esse público maravilhoso de alunos que nós temos aqui, para que a gente possa aprender mais, viu? Perfeito, doutor. Eu fico agradecido com o convite, é sempre um prazer, né? Fiquei muito honrado com o seu convite no momento que eu recebi, e assim, conte comigo em todo esse processo, no dia que você precisar, tenha certeza que é uma honra para mim, um privilégio poder participar do seu programa. Que bom. E eu fico à disposição, sempre. Muito obrigado, viu? E acompanhe o Dr. William nas redes sociais, né? Coloque aí os caracteres aí das redes sociais e também da TV Café com Leite, viu? @TV Café com Leite ou P Café com Leite, que é o programa Café com Leite. E mandar um abraço aqui para meu compadre Nelson e sua esposa Fátima, sua irmã Fátima também, outra Fátima, irmã Fátima, esposa Diana, sua irmã também. João na Rua Delmiro Gouveia, Denis na Rua Delmiro Gouveia também acompanhando o programa, muito obrigado. Luísa e seu filho Daniel. Dona Custódia, a tia de Eleuto, que também assiste. Eleuto assiste e diz, não, manda um alô para Dona Custódia, que é a tia dele, né? Mateus e sua esposa em Mauriti, Aires, lá em Palestina, também em Mauriti. Senhor Dedé Pintor, avô de Johnny. Também assiste o programa. Senhor Dedé, muito obrigado. Manuel Domingos, na Rua da Glória. O pessoal de Lavras da Mangabeira, de Cedro, Nova Olinda, em Jamacaru, aqui em Missão Velha. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Lembrando que de segunda a sexta-feira nosso programa é regional e aos domingos às 23 horas. Não vá dormir sem uma boa informação através da rede e meio de comunicação, o programa Café com Leite. Beijo a todos, fiquem com Deus.